Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, iniciando mais uma semana onde nós estamos testemunhando que a fila do processo civilizatório deu mais alguns passos para frente. Isso porque nessa segunda-feira nós estamos recebendo informações novas sobre a dinâmica do homicídio que vitimou a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. Mais do que revelar alguns aspectos desse crime, tudo que a gente vai ver nesse debate nos colocará também diante de um fato muito importante, um fato muito dramático aqui no nosso país. Foi a disseminação de uma ideologia armamentista, uma ideologia de violência com as próprias mãos, uma ideologia de desprezo à atividade do Estado, na atividade policial, e cada vez mais o armamentismo da sociedade civil criando uma cultura de ódio, uma cultura de intolerância, uma cultura de temor, uma cultura de pânico. Bom, felizmente com a nossa participação política, participação eleitoral, nós conseguimos dar um freio nesse tipo de processo. E agora chegou a hora da gente começar a ver o Estado funcionando para revelar o que esteve por trás de tanta coisa ruim que aconteceu aqui no nosso país. Bom, vou conversar com vocês sobre alguns fatos novos, algumas perspectivas aqui, mas antes de mais nada, eu quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. São formas de você ajudar o nosso portal a ficar mais conhecido, chegar a mais pessoas como você, tá bom? E participe, se puder, das nossas atividades aqui. Todos os dias eu abro um chat para conversar ao vivo com vocês antes de entrarmos no ar. Normalmente entre 5 horas, 5 e meia, às vezes eu atraso um pouquinho, mas estou sempre aqui com vocês. E também mande seu comentário, porque aqui é sempre considerado, é sempre lido, e dê o seu joinha. Se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você participar, de você prestigiar aqui o nosso espaço, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, essa semana nós tivemos contato aí com muitas discussões envolvendo armas aqui no nosso país, né? Nós vimos o decreto do presidente Lula revogando, né, revertendo uma série de situações que tinham simplesmente disseminado armas aqui no nosso país de uma forma absolutamente dantesca. Gente, 23% das armas apreendidas nas mãos de bandidos nos últimos anos são armas que foram comercializadas para os colecionadores, né, e atiradores, caçadores. É um negócio impressionante, o cara ser caçador num município como São Paulo, ele caça o quê? Outro dia eu vi um colunista desse numa rádio dessa aí, numa TV dessa aí de extrema direita, o cara dizendo, não, tem que ter uma arma porque é uma arma com um impacto, né, suficiente para poder parar um animal com um porte superior a 200 quilos. Pô, mas isso é na cidade de São Paulo, na cidade de Rio de Janeiro, na cidade de Curitiba, de Belo Horizonte. Então, é uma coisa totalmente incongruente, né, na cabeça dessas pessoas. Por acaso tem ursos, tem mamutes, elefantes, rinocerontes nessas cidades para serem abatidos. Né? É um negócio, enfim, que nos dá conta de como nós ficamos contaminados e envenenados aqui no nosso país. Bom, isso posto, nós temos hoje um fato concreto. Lessa usou arma do BOPE para matar Marielle, disse Elcio em delação à Polícia Federal. Segundo o ex-PM, submetralhadora teria sido extraviada durante incêndio. Gente, é uma situação mais escabrosa que outra, que tem a ver com essa banalização de armas, a banalização dessa ideologia de violência aqui no nosso país. O ministro Flávio Dino deu uma entrevista há pouco aqui na CNN. Ele comenta um aspecto que eu queria compartilhar aqui com vocês. Nós queremos justiça, queremos que os fatos sejam revelados, mas isso tem que ser feito com muita inteligência, muita parcimônia, né? Vamos ver aqui o que disse o ministro Flávio Dino sobre isso. Vamos lá. Era alguma perspectiva de tempo? A que distância, há quanto tempo estamos de responder a pergunta quem matou Marielle Franco? Nós temos hoje um passo significativo nessa direção. É claro que é preciso respeitar os procedimentos legais, daí o cuidado que a Polícia Federal tem tido, assim como as demais instituições parceiras. Gente, isso só está sendo possível porque mudou o governo.
Porque se nós não tivéssemos essa mudança, nós não teríamos uma interferência da Polícia Federal para que esse crime fosse desvendado. Isso aí ia ficar sendo empurrado com a barriga, porque o que se fez muito aqui no Brasil foi pressão para ficar o tempo todo remoendo a tal facada que o inelegível sofreu lá em Juiz de Fora na véspera da eleição de 2018. Né? Então, nós estamos vendo mais fatos relacionados a esse crime, porque, de fato, houve uma vontade política de oferecer à sociedade, através das instituições, respostas a essas indagações do crime de Marielle, que é um crime que não interessou, um crime contra Marielle, melhor dizendo, não é um crime que interessa só à sociedade aqui do nosso país, aos familiares de Marielle, os amigos, enfim, de Anderson Gomes também não. Interessa ao mundo civilizado, às pessoas que lutam por direitos humanos e que tinham na figura da Marielle uma grande parceira, uma grande ativista, né? Vou pegar mais um trechinho aqui do Flávio Dino. O presidente Lula tomou posse em janeiro e eu obtive dele a autorização para determinar, com base na Lei 10.446, o ingresso da Polícia Federal para ajudar, para colaborar. E essas investigações mostraram um resultado, tivemos essa delação premiada traz uma série de elementos. Apenas o primeiro deles hoje foi revelado e a Polícia Federal vai continuar o seu trabalho junto com o Ministério Público, de modo que eu estou, como tenho dito, sublinhado e cada vez mais com um otimismo moderado. O otimismo... Sim, muito boa a fala de Flávio Dino, porque nós saímos da espetacularização do direito de uma maneira geral, né? Isso tem que ser feito com muita tecnologia, muita ciência, muita investigação com método, enfim, para se chegar à autoria real. Mas existem ainda algumas situações que me parecem muito complicadas e complexas. Isso porque o delator, que disse uma série trouxe uma série de informações novas, ele aponta que o mandante seria um sujeito que foi assassinado em 2021. Uma coisa muito conveniente de um certo modo, né? Porque é o seguinte, se ele foi o mandante, ele morreu, enfim, vai ficar difícil por aí, né? Por isso que a gente tem que ter muita parcimônia, a gente tem que ter muita paciência para ver se quebra-cabeça ser montado, para que a resposta desse assassinato não convença apenas a sociedade brasileira, não apenas vise saciar nosso desejo de justiça, mas que seja uma coisa racional, uma coisa consequente e justa, sobretudo, não provoque nenhum tipo de injustiça contra qualquer pessoa. Bom, na sequência, né, do que disse o ministro Flávio Dino, a gente tem isso aqui. Polícia Federal desvela a mecânica do assassinato de Marielle e vê planejamento 8 meses antes do crime. Polícia Federal do Rio de Janeiro diz que foram juntadas provas consistentes sobre a execução do crime em 2018 e aponta envolvimento direto de Maxwell Simões Correia, preso nessa manhã nos atos preparatórios do homicídio. As incongruências absolutamente inacreditáveis dessa história é que o Rony Lessa, ali apontado como executor dos tiros que mataram Marielle e Anderson Gomes, morava no mesmo condomínio do inelegível, do ex-presidente da República. Isso é um negócio assim, no mínimo suspeito, né, estranho, né? Enfim, uma coincidência macabra, diriam as pessoas menos confiantes que há um tipo de conexão entre esses personagens. Bom, e o que disse o inelegível hoje no meio dessas revelações? Ele simplesmente publicou nas suas redes, né, o seguinte: entregue sua arma, os vagabundos agradecem, diz Bolsonaro. Ex-presidente publicou foto em seu perfil no Twitter 3 dias após o governo Lula limitar o acesso a armas, né, de fogo. E aí ele publicou uma fotografia aqui antiga, né, sobre esse assunto aí. O que mostra nas mãos de quem o Brasil esteve. E essas mãos poderiam causar muito mais vítimas se não houvesse uma interrupção dessa gente no poder. Um desses fatos que se somam a esses outros tantos é o que está sendo revelado hoje no UOL. Dá para começar uma guerra. Os pedidos por armas no QG bolsonarista do Distrito Federal. Gente, aquele criminoso George Washington, que já está condenado, ele levou para Brasília um arsenal gigantesco que ele sozinho não daria conta
de operar com essas armas todas, né? Então, por que ele estava com tantas armas assim, né? Bom, a Polícia Federal revelou hoje mais um aspecto. Várias pessoas estavam se conectando com ele, as gravações ali, as interceptações das conversas foram feitas, né? E se descobriu que pessoas estavam encomendando com ele também armas às vésperas da posse do presidente Lula. O que demonstra que esse sujeito viajou com essas armas para oferecer essas armas para outras pessoas também, que certamente vão ser alcançadas agora e vão ter contas a prestar com a justiça também. As pessoas estão ficando bastante encalacradas. E como a gente tem gente que está muito adoecida da alma aqui no nosso país, nós tivemos a eleição de uma pessoa que é uma representante, né, desse adoecimento da alma, do espírito, que é a deputada lá, Júlia Zanata, de Santa Catarina, que eu mostrei aqui para vocês. Uma das falas dela está repercutindo bastante, né? Por mais que ela venha dizer agora, pedir desculpas, que não era bem isso que ela disse, mas ela estava num clube de tiro, inauguração de um clube de tiro, né? É um negócio doido, você imaginar uma moça, né, que é uma jovem, andando de metralhadora. Isso faz parte assim do convívio social de algum ser humano numa sociedade civilizada. Alguém vai a uma festa carregando uma metralhadora, um batizado, vai a um campo de futebol. O que é isso, a pessoa morando numa cidade? Será que ela quer abater mamute também? Quer abater rinoceronte? Enfim, urso, né? Enfim, lobisomem, saci pererê. O que é uma coisa muito louca, né? E aí ela se saiu com essa frase aqui, né? Que também está reverberando negativamente para ela, né? Pelo menos em relação às pessoas civilizadas aqui em nosso país. Vamos relembrar aqui, se você não assistiu o nosso vídeo de mais cedo. Vamos lá. Esse clube incomoda, sim, quem está tentando barrar os nossos direitos. Por isso, a gente vai continuar mais unidos e mais firmes do que nunca na defesa da nossa liberdade. Porque eles sabem que todo poder emana do cano de uma arma. Muito obrigada. E tinha uma pessoa doente, né? É a bonitinha doente, né, da cabeça, uma pessoa que fala esse tipo de coisa, né, que todo poder emana do cano de uma arma, né, é uma frase doente que só pode ser dita por uma pessoa idem. E quando a gente escuta isso, a gente pode ficar triste por um lado, né, mas a gente tem que ficar muito feliz por outro. Porque nós ajudamos a derrotar essas criaturas. Algumas estão no parlamento, algumas estão falando essas bobagens, mas na medida que o processo civilizatório vai caminhando, que muitas pessoas também são arremessadas para o lixo da história, mais a paz vai reinando, mais a nossa saúde mental vai sendo preservada, mais a convivência social aqui no nosso país vai sendo restabelecida. É por isso que eu estou aqui e é por isso que é tão bacana estar com tantas pessoas como vocês aqui no nosso portal, tá bom, gente? Então, tenha uma ótima semana sem armas, com muita gente sendo responsabilizada aí, porque a fila está andando, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!